E aí galera, aqui é o JP e a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para terceiro curso de Química 3, apostila 3, capítulo 15, que trata de acidez e basicidade na química orgânica, ok? O primeiro exercício que a gente vai fazer é o exercício número 11, dos contextualizados, que diz o seguinte: considere o texto. O ácido paraminobenzoico reage quer com X, quer com Y, produzindo sal. Sua reação com etanol produz um Z e sua reação com amônia produz um W. Para completá-lo corretamente, deve-se substituir X, Y, Z e W, respectivamente, por. Então vamos analisar aqui a estrutura do ácido paraminobenzoico. Nós temos aqui função ácido carboxílico, aqui numa ponta, numa parte, e na posição para, posição 1, 4, temos função amina. Lembrando que ácido carboxílico tem características ácidas, aminas têm características básicas. Ou seja, quando ele fala aqui que esse ácido reage com X, X pode ser uma base, porque aí a parte que vai reagir com a base é essa, ou X pode ser ácido, porque a parte que reage com o ácido é essa daqui, ok? Mesma coisa com Y, então, se em X eu usei a palavra ácido, em Y vou usar base, e vice-versa. Vamos ver aqui. Então, olha só, ácido-base, água-base, água-ácido, base-ácido. Fica aqui para a gente analisar a alternativa A e D. Vamos ver agora a continuação do texto. Ele fala que eu tenho a reação desse composto com o etanol. Etanol é da função álcool. E nós já estudamos que ácidos reagem com álcoois, formando ésteres. Ou seja, quando eu reagir com etanol, esse composto vai dar origem a um éster, que está aqui. E depois ele fala que a reação com amônia, que vai produzir um sal. Por quê? Eu tenho a amônia de características básicas, que reagindo com ácido, forma também um sal. A alternativa A é a correta nesse caso. Ok? Vamos para o exercício 12 agora. Ele fala assim: com relação aos compostos representados a seguir, é incorreto afirmar que, letra A, o composto 3 é um ácido mais fraco do que 2. Lembra que para ser um composto mais ácido, quer dizer que ele tem que conseguir ionizar mais. Então, ele libera mais fácil o hidrogênio da carboxila e consegue estabilizar melhor aquela carga. Se eu comparo 2 e 3, os dois têm aqui função ácido carboxílico na ponta. Eles têm o mesmo tamanho de cadeia, a única diferença é que eu troco um hidrogênio por um cloro. Como a gente já viu, substituir hidrogênios por cloro na cadeia carbônica ajuda na estabilização da carga que vai surgir quando eu ionizar o meu ácido. Uma vez que o cloro é mais eletronegativo, então ele ajuda a distribuir a densidade eletrônica pela molécula. Então, na verdade, 3 é mais ácido do que 2, e não o contrário, como ele afirma aqui. Então, temos aqui um problema, porque ele não é mais fraco, ele é um ácido mais forte. Como ele quer a incorreta, é a alternativa A. Eu tive dificuldade para isso. Vamos então analisar as outras para ver por que as outras estão corretas. Ele fala que o composto 1 é uma base de Lewis. Base de Lewis é doador de par de elétrons. Aqui a gente tem uma função amina e as aminas possuem pares de elétrons para doar. De fato, está correto, está aqui. Letra C. Reação entre 2 e hidróxido de sódio forma um sal de ácido carboxílico. Bom, hidróxido de sódio é uma base. Isso aqui é um ácido carboxílico. Ácido mais base forma um sal. Como o nosso ácido é um ácido orgânico, o produto será um sal de ácido carboxílico. Também está correto. Letra D. A dissolução de 2 em água resultará em uma solução com um pH menor que o da água pura. A água pura tem pH 7. Cuidado aqui, porque pH abaixo de 7 é pH ácido. Como essa substância é ácida, se eu dissolver ela na água, de fato eu vou ter um pH abaixo. Também está correto. E por fim, letra E. O composto 3 pode ser chamado de ácido cloroacético. Tenho 2 carbonos, etanóico. O nome oficial seria cloroetanóico. Lembrando que eu não preciso numerar porque não tem outro lugar para eu colocar o cloro aqui a não ser nesse carbono.
Como nome usual, eu posso usar cloroacético. Também está correto. Então, de fato, é a alternativa A incorreta. Vamos agora para o exercício de aprofundamento número 21, que diz o seguinte. Analise os compostos nitrogenados cujas fórmulas estruturais simplificadas são mostradas a seguir. Então, está aqui composto 1 e 2. Dê os nomes oficiais, segundo a IUPAC, dos compostos 1 e 2. Tanto em 1 quanto em 2, nós temos função amina, ok? Que é uma função básica. Para dar um nome aqui, então nós temos uma cadeia fechada com 6 carbonos, é um ciclo. Temos um radical metil e aqui nós temos a função amina. Se eu considero esse carbono como sendo carbono 1, porque a prioridade é a função orgânica, né? Então eu posso chamar esse composto aqui de, esse aqui é o carbono 1 e o carbono 2. Esse daqui vai ser o 2-metil, ciclo, X, porque são 6 carbonos, ligação simples entre eles, amina. Eu poderia colocar aqui hexan-1-amina, mas fica subentendido que a amina está no carbono 1. Então, 2-metil, ciclo hexanamina. Agora o composto 2. Nós temos novamente aqui o ciclo com 6 carbonos e a amina. A diferença é que o radical metil não está na cadeia carbônica agora, ele está no nitrogênio. Então, na hora de identificar, em vez de colocar um número igual eu coloquei aqui, eu coloco N, para indicar que ele está ligado direto ao nitrogênio da amina. Então, esse é o N-metil, ciclo hexanamina, ok? Nesse caso, eu também não preciso numerar o ciclo, porque em qualquer carbono do ciclo que eu coloco esse pedaço, é o mesmo composto apenas girando ele. Isso é a letra A. Vamos ver letra B e letra C. Ele fala assim. Escreva a equação química da reação entre o composto 1 e o ácido clorídrico. Lembrando que esse é um composto de caráter básico que vai reagir com o ácido clorídrico, ok? Qual parte que vai reagir? Exatamente essa, que é a parte básica, ok? E depois ele pede para a gente explicar se o produto dessa reação do item B é mais solúvel em água do que o reagente 1. Vamos lá. A reação é essa daqui, olha só. Esse composto 1 com ácido clorídrico, o que vai acontecer? O ácido clorídrico, né, vai liberar o H+, que vai vir aqui para a amina. Lembrando que aminas são bases de Lewis, elas são doadoras de pares de elétrons. Então, ela pode receber esse hidrogênio que vai vir aqui. Só que o nitrogênio agora está fazendo uma ligação a mais do que deveria, por isso dessa carga positiva, tá? Então, esse composto reage com esse, formando aqui o nosso sal, ok? O que a gente tem aqui agora? Preste atenção. Na letra C, ele pede para a gente falar se o composto 1 ou o produto é mais solúvel em água. Comparando os dois têm polaridade aqui semelhante. Fazem ponte de hidrogênio, mas a diferença é que aqui eu tenho mais ligações de hidrogênio, ok? Que eu posso fazer entre esses N's e a água, entre o H e a água. E além disso, eu tenho aqui uma carga positiva no N, tornando o composto ainda mais polar. Quanto mais polar, mais solúvel em água. Então, o produto é mais solúvel, já que ele faz ligações de hidrogênio e também possui essa carga positiva, ok? Vamos agora para o 23 da FUVEST, que diz o seguinte. O ácido benzoico é usado como conservante de alimentos que contém água, pois inibe o crescimento de micro-organismos. Foi verificado que quanto menor o pH do alimento a ser conservado, menor é a concentração de ácido benzoico necessário para a ação do conservante. Letra A. Escreva a equação que representa a ionização do ácido benzoico em água. Lembrando que ácidos em água ionizam. O que significa isso? Significa que eles vão liberar esse H+ e formar o ânion que veio desse ácido, tá certo? Depois, na letra B, propõe uma explicação para a dependência da concentração do ácido benzoico com o pH do alimento, indicando qual espécie, ácido benzoico não dissociado ou íon benzoato, responsável pela ação conservante, tá? Então, vamos ver aqui. Ele falou que quanto menor o pH do alimento, menor a concentração que eu tenho que colocar de ácido. Vamos entender. Letra A. Eu vou fazer aqui a minha ionização. Perceba que, nesse caso,
eu tenho o ácido benzoico aqui, com água, ele vai liberar esse H+ aqui e a água vai recebê-lo, tá? Então, eu tenho aqui que ele é um ácido e a água vai funcionar como uma base nesse caso, recebendo esse H+. Formando aqui o meu íon hidrônio, ok? E mais o meu íon benzoato, tá? Então, essa é a equação de ionização, ok? Um equilíbrio aqui. Esse equilíbrio vai ser fundamental para a gente entender a letra B. Por quê? Ele falou que quanto mais ácido o meio, né, quanto menor o pH, então a gente entende que é mais ácido, menos ácido benzoico eu preciso colocar. Por quê? O que acontece? É um deslocamento de equilíbrio. Se eu tenho um alimento muito ácido, eu tenho uma alta concentração de H3 ou mais. Alta concentração de H3 ou mais desloca o equilíbrio para a esquerda, produzindo mais esse meu ácido benzoico. Assim, se eu tenho mais disso, ele falou que eu preciso usar menos disso para conservar. Ou seja, quem é responsável pela ação conservante é justamente o ácido benzoico, ok? Já que menor pH, maior concentração disso. Eu desloco a formação, eu desloco a reação para a formação desse composto que é aquele que tem ação conservante, ok? Para a gente fechar agora, exercício número 25, que diz o seguinte: uma das propriedades importantes relacionadas às substâncias orgânicas é a de acidez e de basicidade, uma vez que, com base nessa propriedade, purificam-se os compostos orgânicos. Então, a gente consegue interferir aí na solubilidade de um composto por conta da acidez e basicidade dele, já que a gente promove algumas reações. Vamos lá. Considere as estruturas apresentadas. Pede-se, então, tem A e B. O nome oficial de A e B. As duas têm função ácido carboxílico, tá aqui em cima. O que diferencia é o que tem embaixo. Então, aqui nós temos um radical metil e aqui nós temos função nitro composto. A prioridade de todas essas é o ácido carboxílico, então eu vou considerar ele como função primordial. Eu considero aqui função nitro e aqui grupo metil. Os dois estão na posição 4, né? Se eu considerar aqui como carbono 1, aqui é o carbono 4. O que eu posso considerar? Também considero justamente essa estrutura aqui como ácido benzoico, certo? A diferença é que aqui eu tenho o ácido benzoico e na posição para do ácido benzoico eu tenho o grupo nitro. Então, primeiro composto, ácido para nitro benzoico. E no composto B, né, na substância B, eu tenho o ácido para metil benzoico. Ok? Vamos ver agora o que ele pede para a gente. A equação balanceada da reação de A e B com quantidade estequiométrica de NaOH. Lembrando que tanto A quanto B vão reagir com NaOH na parte do ácido carboxílico. O grupo nitro e o grupo metil não vão interferir em nada no sentido da parte de reação, ok? O que a gente tem? Bom, eu tenho aqui um ácido que reage com uma base, formando um sal e água. Toda essa parte da cadeia continua intacta, o que muda é aqui, ó, porque sai o H+, né, que sofre ionização, entra o Na+, aqui formando um sal de ácido carboxílico. É a mesma coisa com a substância B. Mantém aqui embaixo, eu reajo aqui em cima, trocando o H pelo Na+, ok? Quantidade estequiométrica significa 1 para 1, né? Como eu tenho 1 OH, vou usar 1 do ácido. Agora a letra C. Ele quer a substância mais ácida entre A e B. Bom, qual que é a diferença? Em A, nós temos o grupo nitro, que ele é um substituinte da cadeia carbônica. A gente viu que quanto mais substituintes diferentes de carbonos eu ponho na cadeia, mais ácido a minha substância é. Por quê? Ela ajuda a estabilizar a minha carga do ânion que vai se formar e eu libero o meu hidrogênio ácido mais facilmente, tá? Então, é justamente a substância A. Essa explicação que eu dei nada mais é do que aumentar esse efeito indutivo negativo, como a gente viu na nossa aula. E a alternativa D, para a gente fechar.
o volume em ml de uma solução de NaOH 0,1 molar, que é necessário para reagir completamente com 10 gramas da substância B. Nós vimos na reação química que a gente montou que eu uso 1 mol de NaOH para 1 mol da substância B, que é o ácido parametilbenzoico. Nesse caso, como ele me deu a massa desse ácido, eu tenho que montar massa molar. Então, primeiro eu vou montar a fórmula molecular dele. Ele tem essa fórmula molecular, C8H8O2, e a massa molar dele é 136 gramas por mol. Carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, ok? Montei aqui. Agora, o que a gente sabe? Pela proporção da equação, eu sei que 1 mol desse reage com 1 mol do ácido. Ele quer o quê? Ele quer aqui volume disso. Então, antes de eu descobrir o volume, como eu tenho volume e concentração, isso aqui é uma conta de titulação, ok? Eu tenho que descobrir quantos mols de NaOH que eu vou precisar. Repito a informação aqui, como eu já tenho mol, repito aqui mol, só que aqui, como ele me deu massa, né, aqui no texto, e aqui eu tenho mol, eu vou usar massa molar. Então, é a mesma coisa falar 1 mol desse reage com 1 mol desse, ou 1 mol de NaOH reage com 136 gramas do meu ácido. Quantos mols, X, eu vou precisar de NaOH para reagir com 10 gramas desse ácido B, ok? Fazendo essa conta, eu não vou resolver, eu vou deixar na forma de fração. Eu chego em 10 sobre 136 mols de NaOH. Agora, a gente vai lembrar lá da fórmula de concentração molar, que é o que tem aqui, ó. Concentração molar é número de mols por volume. Quanto que é o meu número de mols? É o que eu descobri aqui na minha conta, 10 por 136. O volume eu não sei, é o que ele quer, volume em ml. Diferença aqui, né? O que tem a mais que ele me deu? Ele deu a concentração molar, que é 0,1 mol por litro. Cuidado, porque ó, aqui está tudo em mol, aqui está em mol por litro. O volume, quando eu resolver essa conta, vai sair em litros. Eu tenho que multiplicar por 1000 para passar para ml, ok? Então, quando eu faço essa conta aqui, né, eu posso, por exemplo, passar o 136V multiplicando e depois isolar o V. Chego que o volume é 735 ml. Então, para poder neutralizar completamente 10 gramas do meu ácido usando NaOH 0,1, eu preciso desse volume de base, ok? É um exercício difícil, mas que vocês são muito capazes de fazer, ok? A gente fecha a nossa aula aí do capítulo 15. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.